Estamos conversando sobre o novo regulamento de uniformes, que na verdade tem algumas alterações, não são muitas, mas para que você tenha mais conhecimento de realmente quais são as principais alterações, então estamos passando agora em detalhes sobre o nosso uniforme de desbravadores. Uniforme de desbravadores. Então nós temos aqui o começo do manual, eu vou mostrar aqui algumas fotos de algumas folhas do regulamento de uniformes e então colocando assim alguns destaques. Por exemplo, nós melhoramos o esquema das meias para as meninas, porque em algumas regiões existem situações de muito frio, então como é que se usa, qual que são as opções para as meias femininas. Então temos aqui a situação, em clima de frio, muito frio, o clube faz então uma uniformidade. Se o nosso clima aqui é muito frio, ou tem alguns dias que é muito frio, então o próprio clube faz uma campanha, um esquema para que as meninas possam então usar ou a meia calça cor da pele ou cor preta, fio 40 a 80, sem detalhes, desde que padronizado no clube. Então esse detalhe você vai ter aí no regulamento, só para dar um destaque. Outra coisa é que nós temos clube ou escola de líderes. Antes era só clube de líderes. E nós queremos valorizar que seja uma escola de líderes, não que seja um clube separado com uma instituição separada. Os clubes que funcionam, eles funcionam e devem funcionar como ligados a um clube ou como ajudando um clube e não tirando as pessoas da atividade de conselheiro, instrutor, etc., nos clubes locais. E aqui então temos essa informação sobre isso. Uniforme de atividades. Uniforme de atividades, então, colocamos algumas coisas, por exemplo, já você sabe, a gente não usa camuflado para fazer uniforme de atividade, né? Você não deve usar alguma coisa que remeta a militar, porque nós somos um clube de crianças, de adolescentes e tudo, isso já estava antes, e agora a informação, por exemplo, o clube, o campo ou a união não poderá criar nem usar lenços, ok? De outros países ou qualquer outro lenço alternativo. Então nós temos o nosso lenço, é amarelo, esse é o nosso lenço aqui, esse é o lenço, não tem outro. Então, se você vai para um lugar e ganha um lenço, você pode até, bom, eu ganhei um lenço lá de um país, que eu fui lá na Europa, num país, um lenço diferente. Guarde na sua casa, mostre para alguns, mas você não vai usar o lenço como parte do uniforme, porque isso é daquele outro país, não é aqui da divisão sul-americana. O prendedor de lenço, sim. Então, se você quiser comemorar o seu clube, o aniversário do clube, faça um prendedor especial de lenço, aí tudo bem. Só que, claro que o prendedor de lenço, que o clube faz, ou que a unidade faz, ela não deve ser usada com o uniforme oficial, ok? Vamos então agora para os detalhes do uniforme de atividades. Esse aqui é o antigo e esse aqui é o novo, ok? A mudança aqui tem que ver com o uniforme B, por exemplo, e o uniforme C. E em vez de ter esse logo aqui, que é o D4, então agora é o logo D1. Só que veja, todas essas mudanças, como nós já falamos, elas têm 2 anos de prazo para serem implementadas. Então, se você está com uma camiseta com esse aqui de atividades, o que eu vou fazer? Vou ter que trocar todas as camisetas e tudo? De jeito nenhum. Use a sua camiseta e tal esse ano, se quiser usar o ano que vem, só que aí no final do ano que vem já fica valendo então os uniformes com o triângulo em vez de só o D4, ok? A informação então que isso aqui é opcional, o uniforme de atividades é opcional. Tem clubes que às vezes ficam lutando para ter uniforme de atividades e não tem uniforme oficial. Então você precisa ter o uniforme de gala primeiro e depois então fazer a sua campanha para ter o uniforme B ou uniforme C, conforme tem aqui as informações. Vamos aí então, o clube de líderes também pode ter uma camiseta, se vocês se reúnem aí uma vez por mês como escola ou clube de líderes, pode ter uma camiseta, mas na verdade mantém a mesma ligação com o clube local, não é uma instituição em separado. Vamos ver agora então essa mudança que para muitos é uma grande novidade, mas na verdade é uma coisa muito simples. Se você olhar aqui no meu uniforme, vai notar que as classes estão de maneira diferente. Então as mudanças que nós fizemos foram mudanças para adaptar a realidade do mundo inteiro. Então em todo mundo, quando você vê uma classe, ela começa como você lê, e não ao contrário. Então você não lê daqui para cá, você lê daqui para cá, porque você é brasileiro e tudo. Se você fosse judeu, talvez você lesse ao contrário. Mas nós lemos de aqui para cá. Então essa mudança, por alguma razão no passado, alguém ou traduziu de maneira equivocada, ou olhou no espelho e aí pensou que era assim, e nós tínhamos esse costume aqui na América do Sul. Então agora estamos, veja aqui, sempre da esquerda para a direita de quem vê.
Então você quando olha para mim aqui na tela, você está olhando aqui, ó, esse aqui é a primeira classe, a segunda, a terceira, amigo, até guia. A mesma coisa com o líder. Aqui começa com líder, master e master avançado. E as classes avançadas na mesma coisa. Então começa da esquerda para a direita de quem está vendo, ok? Aqui eu tenho então uma amostra de como é que era. Então o antigo era assim, né, que começava daqui para cá, e agora o novo é daqui para cá. Significa que eu tenho que trocar tudo, como é que eu tenho que fazer? Se você tem 2, 3 classes, é simplesmente trocar a posição. Agora, se você tem o quadro com todas, aí realmente você vai ter que comprar um outro. E isso tem que fazer agora? Não, você tem 2 anos de prazo para você economizar todo o dinheiro possível e pagar então esses poucos reais que é essa mudança aqui, tá ok? A maioria do clube não tem essa situação, a maioria do clube tem 1, 2 ou 3 classes, é só inverter a posição para ficar dessa maneira. A mesma coisa, então, eu falei aqui, das classes avançadas, começando em Amigo da Natureza e terminando em Guia de Exploração aqui em cima. Vamos aqui para outra situação, que é só um acréscimo. A tira de nome também do desbravador é opcional, só opcional. Tipo sanguíneo e fator RH. E achamos que é importante você ter no uniforme dos seus meninos o tipo sanguíneo e fator RH por alguma questão de algum desfile, algum desmaio, algum acidente, alguma coisa que precisa urgente de sangue, etc. E fica fácil de ter essa definição, porque você não vai perguntar para o desmaiado qual é o tipo de sangue dele. Você não vai perguntar para o cara que está lá agora sofrendo qual que é o tipo de sangue. O menino não sabe. Então a maioria deles talvez não saiba. E também isso não é obrigatório. Se você tem condição de fazer com o seu clube, vai fazendo aos poucos e tal, vai trocando aos poucos, mas isso realmente achamos que é uma coisa importante, apesar de ser opcional, então não se preocupe tanto com isso. Agora temos então a situação do lenço. Mudou o lenço? Será que mudou o lenço ou não? O lenço, vou mostrar aqui, esse é o lenço do desbravador. Esse é o lenço do desbravador. Não houve mudança nenhuma no lenço. A única coisa é que houve agora um novo tamanho. Então nós temos PMG e agora temos o GG, tá ok? Temos o XG. Então esse lenço que eu estou usando aqui é o maior deles. Ele tem 120 centímetros, 1,20 m, quando ele é aberto, tá ok? Por que fizemos um tamanho maior? Justamente para facilitar quem é maior, quem é um pouco mais alto, como eu e outras pessoas. Se você é baixinho, não vai usar um lenço grande, com todo respeito, o tamanho não importa e tudo, mas realmente não vai usar um lenço grande. O lenço grande, esse tamanho aqui, tanto de juvenil como de líderes, os dois lenços, eles na verdade são para aqueles que são maiores, só para isso. Mas não existe lençol, tem gente que está pegando o lenço e vou fazer um lençol. Aí ele faz um lenço daquele tamanho e tal, e isso fica realmente muito fora. Agora, alguns estavam usando o lenço bem pequenininho aqui em cima. E inclusive eu, algumas vezes usei, o meu lenço era pequenininho. Então ficava assim como parecendo que o defunto era menor, né? Como a gente brinca aí. Então nós temos mais um tamanho de lenço e a mesma coisa também, bom, nós temos aqui o prendedor, deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês aqui. O prendedor não houve mudança, mas só para você saber que, por exemplo, para desbravadores, nós temos então esses tamanhos aqui, ó, esse tipo de prendedor de lenço. Tem o de metal, 2 tipos de metal, e aqui temos esse para desbravador e esse aqui para o que é maior de 16 anos, que ainda é desbravador. São esses aqui. Qualquer um deles pode ser usado com uniforme oficial. Então não tem um que realmente é mais importante do que o outro. Pode ser qualquer um deles aqui. É claro que você vai fazer com o clube, vai comprar para o clube todo, melhor comprar de um tipo só para facilitar. Mas existem esses 4 aqui. E para líderes, nós temos os 2 de metal e esse de pano, que é o que eu uso aqui, ó, de pano. Temos aqui os 2 de metal. Os 2 também são válidos, nenhum dos 3 é mais importante que o outro. Vocês já têm um, tem outro, não precisa ficar tendo os 3. É só um tipo de prendedor de lenço, tá ok? Vamos agora então para a faixa, que também aumentou um tamanho. Então nós tínhamos aí os tamanhos PMG e GG, só que tem gente que tem muita faixa, aliás, tem muita especialidade. Muita especialidade e pouca faixa. Então como é que faz? Coloca 200 especialidades na faixa e como é que fica? Então tem gente que faz uma faixa daquele tamanho, né, para dizer que realmente tem todas as 400 especialidades, 480 ou coisa assim, como a gente sabe que ninguém tem, no mundo inteiro ninguém tem tudo isso, né? Então o tamanho da faixa é um pouquinho maior.
e o tamanho maior que é 22 centímetros. Os nossos fornecedores oficiais estão trabalhando e preparando essa faixa maior para aqueles de vocês que têm muita especialidade. E se você tem tanta especialidade que não cabe numa faixa, então você coloca em 2 faixas. Mas eu tenho muita especialidade, nem cabe em 2, coloca em 3. Só que você usa só uma. Então no seu uniforme você usa só uma. Ué, mas por que eu tenho 2 então? Ué, você tem 2 porque tem muita especialidade? Alguma vez você usa uma, noutra vez você tem a chance de usar outra, não tem nenhum problema, se você quiser fazer assim, tá ok? Mas com essa abertura para 22 centímetros, então a gente consegue realmente atender a grande maioria que tem várias especialidades, ok? Vamos agora então sobre o que colocar na faixa. Então veja aqui, está explicado aqui, não podem ser usadas 2 faixas ao mesmo tempo e não podem ser criadas faixas maiores ou mais compridas do que o padrão estabelecido aí nesse manual. Muito bem, vamos agora para o colete. Então o colete é a grande novidade, apesar que quem esteve no Campuri Sul-Americano já tem o seu colete, né? Principalmente os bravadores que receberam o colete aí no Campuri Sul-Americano, e foi realmente o nosso objetivo de ajudar e incentivar para que os meninos também tenham colete. Havia uma tentativa no passado e tal de só os líderes terem colete vermelho, então só eles tinham, mas os meninos, onde vão colocar os trunfos que eles trocaram no Campuri, onde eles vão colocar os pins que eles trocaram no Campuri, etc. Então os meninos, as crianças também têm o seu colete. O colete é da mesma forma do que o adulto. E nós temos então 4 cores, vermelha, verde, preto e bege ou caqui. Essas são as 4 cores. Você não precisa, não é obrigatório, isso é totalmente opcional. E como isso não é parte do uniforme de gala, você mesmo pode fazer o seu colete. Se você tem uma costureira aí, ganhou tecido e tal, a costureira pode fazer para os meninos, faz o colete seguindo essa orientação das cores, e então tem aí o emblema D1 para desbravadores, para diretoria ou para líderes, então, para desbravadores e diretoria e pastor, o D1, se eles forem, então, líderes, investidos aí o LD4, e você pode, então, ter as opções. Por exemplo, aqui, ó, nós colocamos aqui o triângulo do desbravador aqui atrás, tá ok? Você pode colocar na frente, ou você pode colocar o seu evento aqui e tal. Você pode escrever atrás aqui, ó, Clube Desbravadores Amigos da Natureza, por exemplo. Pode escrever no seu colete, e aí sim o menino pode ter a facilidade de levar a sua lanterna, a sua bíblia do Campuri, as suas coisas no colete. Fica mais fácil fazer as atividades externas quando a gente não está com o uniforme de gala. Vamos agora aqui para a jaqueta. A jaqueta é só uma orientação, continua a mesma coisa da jaqueta, mas uma orientação porque muitas pessoas têm perguntas. Então, da jaqueta. A jaqueta é para pessoas que vivem, clubes que estão em lugares frios. Se o seu local é totalmente tropical e quente, você não vai fazer jaqueta e nada disso. A jaqueta é uma permissão para que nossas crianças não sofram em situações de muito frio, etc. Mas a jaqueta também, você pode comprar dos nossos fornecedores oficiais, os que vendem e fabricam a jaqueta, e a gente tem orientação, então, que seja o emblema D1. Volta um pouquinho aqui, por favor. É o emblema D1, e no emblema D1, aí é o colorido, e coloca do lado ali da jaqueta esse emblema. É só isso, não vai nada de outra coisa. Inclusive, para ser barato para os locais mais frios, nossos fornecedores tentam fazer num preço bem acessível. Mas digamos que você achou numa loja aí jaqueta bem baratinha. Se a jaqueta é preta e não tem outras coisas e tal, pode ser até o tecido que for e tudo, ele é simples, aí você pega e coloca ou pede para colocar o triângulo ali, e então você usa em cima do uniforme. Você pode usar em cima do uniforme A, que é o uniforme de gala, uniforme B ou C, ou roupas do dia a dia. O menino pode ir para a escola com só a jaqueta, não nenhum problema. Inclusive é para isso mesmo, porque quem que vai ter dinheiro para comprar 2, 3 jaquetas e tal? Então que ele, se está com frio, compra uma jaqueta, ele pode usar para ir para a escola, para o trabalho, para as atividades normais, e quando está frio, muito frio, ele usa sobre o uniforme também, sem nenhuma dificuldade. A camiseta térmica também é uma outra opção que agora entrou. Qual é? Talvez o clima não é tão frio que precisa comprar uma jaqueta, mas alguns dias faz frio ou alguns momentos assim. O clube pode se organizar e comprar então essa camiseta térmica ou segunda pele.
Isso aí se compra em lojas, não é tão caro, isso aí é baratinho e pode resolver o problema. Então, se você usa a camisa branca, porque você tem acima de 16 anos, ou 16 anos ou mais, se usa então a camiseta cor da camisa, que é branca, tá ok? Os meninos, então, compram uma camiseta, essa térmica, ou camiseta segunda pele aí, da cor bege, que é a camisa dos meninos aí, para usar por baixo, então, da roupa com mangas compridas. Vamos agora para uma definição para ajudar alguns que não leem o manual administrativo do Clube de Desbravadores. Lá está bem claro aí o que é diretoria e o que é direção. Então, lá no manual explica e aqui vai aparecer no seu manual, aparece. Isso é para direção, isso aqui é para diretoria. Então, diretoria são somente o diretor, diretores associados e o secretário do clube. Só isso, isso é diretoria, ok? A direção, então, é a diretoria, esses de cima, mais o capelão, mais o tesoureiro, mais os conselheiros e os instrutores, ok? Então, esses agora, eles têm uma coisa que antes não tinham. Por exemplo, todos esses aqui, ó, o conselheiro, o instrutor, o tesoureiro, o capelão, etc., também poderão, se quiserem, usar, então, a tarjeta de identificação em metal ou, então, em metal ou acrílico, desculpa aí, em metal ou acrílico. Está aqui a tarjeta de identificação. Quem pode usar isso aqui? Essas pessoas que estão aqui com esses cargos, essas funções. A mesma coisa sobre o torsal. O torsal realmente é um desafio. O torsal tem muito tipo de torsal por aí, mas o torsal ele tem um nó específico que é feito, tá ok? É uma amarra especial. Essa situação do torsal, alguns têm feito uma coisa que parece uma árvore de Natal, entendeu? Ah, porque eu vi lá na conferência geral. Ah, porque eu vi um outro e tal. Nós estamos na América do Sul, esse aqui é o torsal para o Brasil, tá ok? Então é com essas cores aqui oficiais e quem pode usar o torsal. Então a partir desse novo manual, agora 2020, mais algumas pessoas poderão usar o torsal. Quem são? São aqueles que vão precisar talvez alguma vez ou outra usar o apito. Então quem é que vai precisar usar o apito uma vez ou outra? Então, algumas vezes os conselheiros estão numa atividade sozinha com a unidade, lá no acampamento, num outro lugar e tal, fazendo uma atividade, uma caminhada específica, ele precisa do apito. Por isso entrou os conselheiros aí. Então, bata palmas aí, porque agora você vai poder usar o seu torsal. Instrutores, a mesma coisa, e tesoureiro, capelão também, em algumas situações eles poderão usar. Então, são essas funções para usar aí o torsal, tá ok? Então, a explicação aqui sobre o torsal. Muito bem, vamos então agora sobre o uniforme especial para casamento. Isso não tinha no manual anterior, só acrescentamos aí, mas como já estava na orientação para o Ministério dos Desbravadores, a OMD, então você já tem aí a informação, aqui tem explicado então quem pode, se você é líder investido de desbravadores e se você quiser casar com um uniforme de desbravadores especial, então você faz um blazer, que é mais ou menos no formato desse verde que eu estou usando, só que a cor é branca. E o que você vai colocar no blazer? Só aquilo que você tem. Se você tem as classes, mas não tem todas avançadas, ou então, se você é líder investido, mas não é master, não tem problema. Você vai colocar só o PIN de líder investido. E as suas funções normais, que num clube, coloca no uniforme para fazer o casamento, só pode ser usado uma vez, tá ok? Só no casamento mesmo. Então, realmente, alguns às vezes querem, é muito legal, porque sonham, tem a vida no Desbravadores, é uma bênção ser desbravador, a gente é apaixonado por isso. Então, por isso, abrimos essa oportunidade para os que desejam se casar com o uniforme. Agora, voltando então ao uniforme do desbravador e do líder, então nós temos, aliás, e do maior de 16 anos ou mais, nós já temos então as mudanças aqui colocadas, que é da esquerda para a direita, da esquerda para a direita as classes, a mesma coisa aqui também, da esquerda para a direita, as classes, e as orientações aqui não mudaram outra coisa, a não ser só essa ordem aqui das classes e das especialidades. Eu espero que você tenha realmente a oportunidade de ajudar o seu clube e vamos manter uma das grandes coisas que temos na divisão sul-americana, que é a uniformidade.
Então, em toda a América do Sul, nós temos o mesmo uniforme, nós temos as mesmas cores, nós temos a mesma diretriz e esse nosso grande exército de quase 350 mil desbravadores é realmente um exército uniformizado que honra o nome de Deus. Quando anda com o lenço, quando anda com o uniforme, anda com orgulho no coração de que está demonstrando o amor de Jesus para as pessoas. Que Deus te abençoe e que sejamos cada vez mais unidos, uniformizados e nos preparando para estarmos no grande acampamento do céu muito logo com Jesus.